Muito bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre quem é Jesus. Dizem uma porção de coisas sobre Jesus. Mas quem a Bíblia diz que Jesus é? A autoridade final em matéria de religião é a Bíblia. Não existe outra. E quem a Bíblia diz que Jesus é? Jesus foi um profeta? Jesus é o topo da evolução humana? Todos os homens um dia virão a ser como Jesus através de uma evolução? Quem foi Jesus? Quem a Bíblia nos diz que Jesus é? Vamos ler um texto lá em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 ao versículo 20. São versículos que falam da supremacia de Cristo. A palavra de Deus nos diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quem a Bíblia diz que Jesus é? A Bíblia diz que Jesus é Deus, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho único de Deus. A Bíblia diz aqui, no versículo 17, que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. No versículo 16, no finalzinho do versículo 16, diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Jesus é o Criador de todo o universo, de todas as pessoas, de tudo o que existe aqui, que nós podemos ver, e tudo aquilo que nós não podemos ver e nem sequer podemos imaginar. Jesus é Deus. A Bíblia afirma que Jesus é Deus e ela faz isso de diversas formas diferentes. Nós vamos analisar aqui 7 argumentos que a Bíblia utiliza para demonstrar que Jesus é Deus. A Bíblia ela nos diz, no Novo Testamento, claramente em algumas passagens que Jesus é Deus. Ela nos diz, por exemplo, lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus aqui é claramente chamado de Deus. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É difícil ser mais claro que isso, né? E a Bíblia nos diz também, em 1 João capítulo 5, versículo 20, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso me parece bastante claro, né? Tem um texto que nós gostamos muito e realmente nós temos que divulgar muito este texto. Esse é um texto central de toda a Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu Filho unigênito, seu Filho único. Essa palavra unigênito, ela vem do grego. E no original essa palavra se escreve monogene. Monogene quer dizer que é da mesma espécie, da mesma substância, da mesma natureza. Quer dizer que é exatamente igual a Deus. Nós somos filhos de Deus, mas somos filhos de Deus por adoção. Primeiramente, nós fomos criados, nós somos criaturas de Deus. Depois nós passamos
por Jesus Cristo, nós passamos a ser adotados por Deus. Isso conforme lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, que diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então nós somos filhos de Deus por adoção. Nós fomos criados. Jesus é filho unigênito de Deus, da mesma espécie, da mesma natureza. É um filho coeterno com Deus. Jesus não foi criado por Deus. Jesus é eterno, juntamente com Deus e com o Espírito Santo. Essa é a diferença. A Bíblia também nos diz no Antigo Testamento que Jesus é Deus. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Né? Isso está confirmado lá em Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, Jesus nasceu e Deus, a partir de então, passou a estar conosco. Por quê? Porque Jesus é Deus. Lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Existem outros textos no Antigo Testamento que demonstram que Jesus é Deus, mas nós estamos aqui analisando alguns destes versículos apenas. Né? Então, até aqui, a Bíblia nos diz no Novo Testamento que Jesus é Deus, a Bíblia nos diz no Antigo Testamento que Jesus é Deus, e uma terceira maneira que a Bíblia utiliza para nos demonstrar que Jesus é Deus é quando a Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15, que a gente lê aqui. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus como a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: Cristo é a imagem de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Um filho, como nós estamos acostumados a pensar, entre os homens, um filho não é a expressão exata do seu pai. Mesmo porque não existem pais e filhos gêmeos, existem irmãos gêmeos. Né? Alguém que olha para um filho não vê exatamente o pai. Se a minha filha fosse a exata expressão do meu ser, quando alguém olhasse para ela, veria a mim. E percebam que Jesus disse isso: quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. A Bíblia diz lá em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Nada pode ser a imagem de uma outra coisa que não seja exatamente aquela coisa. Eu não posso colocar uma xícara de frente a um espelho e o reflexo daquele espelho e colocar um bule. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus está plenamente cheio de Deus, enquanto estava vivo em um corpo físico. Em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude de Deus, com todos os seus poderes, com toda a sua divindade. A palavra plenitude no original grego é pleiroma. Pleiroma dá a ideia de preencher todo o espaço que existe entre Deus e a matéria. Jesus estava completamente e exclusivamente cheio por Deus. Jesus só podia ser Deus.